Você sabe o que é beat the odds? Então vamos falar disso hoje? Eu tenho 3 exemplos muito legais de pessoas que beat the odds e são muito conhecidas. A primeira delas é o Michael Jordan. Ele sempre foi apaixonado por basquete desde pequenininho, jogava nos times da escola e se esforçava ao máximo. Porém, ele foi cortado do time da escola porque o treinador disse que ele não era bom o suficiente. Esse menino chorou por uma semana inteira, ficou muito mal, mas ele decidiu que ele não ia desistir do sonho dele, que ele ia trabalhar mais duro ainda, se empenhar mais ainda para ser o profissional que ele queria, para viver daquilo que ele amava fazer. Ele era o primeiro que chegava, ele era o último que saía, ele treinava final de semana, ele fazia tudo o que ele podia até que ele realmente se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo e é um nome que a gente nunca vai esquecer, mas que ninguém acreditava que ia dar certo. Um outro exemplo de beat the odds é a famosa Oprah Winfrey. Ela era de uma família extremamente pobre, a mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, nunca estava em casa, então ela desde pequena ficava aos cuidados da família. Ela foi abusada sexualmente por familiares e amigos da família diversas vezes, a ponto que ela não aguentava mais, então aos 14 anos ela fugiu de casa. Não foi a coisa mais fácil do mundo para ela conseguir um local para ficar, para ela poder estudar, mas ela conseguiu fazer isso, conseguiu um emprego como repórter. Depois de um tempo, ela foi demitida. Então, olha só, Oprah Winfrey foi demitida porque disseram que ela não tinha um perfil agradável, bonito, para ser uma apresentadora de TV. E hoje é a afro-americana mais famosa, mais rica do mundo, que se tem conhecimento, pelo menos que eu tive conhecimento nas minhas pesquisas. Uma terceira pessoa que beat the odds foi o Steven Spielberg. Pois é, o cineasta mais conhecido da indústria de Hollywood não foi aceito na faculdade de cinema que ele queria fazer. Ele tinha notas muito baixas no colegial e aqui nos Estados Unidos, quando você tem notas muito baixas no ginásio, no colégio, isso vai influenciar diretamente se você vai ser aceito numa faculdade ou não. Porque aqui você tem que enviar uma carta com seu currículo escolar para as faculdades e elas vão escolher se elas querem você ou não. E as melhores faculdades, logicamente, só vão escolher os tops de linha. Porque se elas têm os melhores alunos, eles têm os melhores resultados e isso, logicamente, volta, né, se espelha na qualidade da faculdade também. Ele não foi aceito na faculdade que ele queria, ele procurou outras, acabou sendo aceito em outro, teve que parar a faculdade para trabalhar em Hollywood, porque ele conseguiu entrar nessa indústria para produzir os primeiros showzinhos na TV, e aí depois de alguns anos ele voltou, terminou a faculdade, e é aí um dos cineastas mais conhecidos, se não o cineasta mais conhecido do mundo, com uma qualidade enorme, profissional. Quem trabalhou com ele, eu conheço uma pessoa que já trabalhou com ele, o Rafael Pérez, que diz que ele é muito detalhista, ele é muito exigente, até por isso a qualidade excepcional do trabalho que ele tem. Então aí, 3 exemplos de pessoas que beat the odds. E aí eu vou falar também de professores no Brasil que estão sempre beating the odds. E o que é beat the odd? É bater contra as probabilidades. Então, quando a probabilidade é completa de que você vai falhar, você consegue de alguma forma mostrar que você está acima disso. Eu não vou aqui entrar em detalhes se o professor tem ou como ele vai aprender a ser master na internet, essas coisas assim. Mas com um básico, um professor consegue dar uma aula. Eu tenho visto algumas piadas, algumas chacotas contra professores querendo dar aula pela internet. Eu vou dizer o seguinte: sim, o professor tem bastante restrição, ele não aprendeu, a maior parte deles não aprendeu a trabalhar com a internet, como expor os materiais que ele tem para ajudar o aluno a progredir, mas há maneiras do professor driblar determinados pequenos problemas que ele tem no dia a dia. E o primeiro deles que eu vou dar dica é o seguinte: professor reclamando o tempo inteiro que não consegue, eu não consigo segurar o aparelhinho lá, o celular, que é a única coisa que eu tenho para poder fazer gravação, e ao mesmo tempo dar a aula e mostrar alguma coisa no papel. Tá bom, então vamos supor que você tem o celular velhinho desse aqui. O professor não pode usar a câmera da frente porque a qualidade é um pouquinho inferior
da câmera que tem aqui atrás. Aí você vai me dizer, mas se eu for usar, né, se eu ficar olhando nesta parte aqui, eu não sei se eu estou enquadrado ou não. Então eu vou dar umas diquinhas muito fáceis para o professor seguir. Primeira coisa, você não vai ficar segurando na tua mão, porque é um tal de... Eu já vi um vídeo que a professora, né, deixou um pedaço do dedo aqui, e aí, né, a filmagem saiu aquela coisa. Outra aqui estava filmando, se olhando, só que ela ficou se olhando enquanto a câmera tá num cantinho, ela olhava para cá, então parece que ela nunca está focando nos alunos. Todas essas coisinhas podem ser resolvidas de forma simples. Você pode colocar o seu telefone escorado, você vai fazer uma pilha de livros ou roupa ou caixa ou sei lá o que você tem em casa, para que o telefone fique na altura dos seus olhos. Tá na altura dos olhos? Você vai colocar alguma coisa, alguma escorinha atrás e na frente, deixando sempre a câmera, que é essa daqui que você vai usar. Então você vai colocar uma coisa aqui, outra coisa atrás, para que o telefone fique paradinho em pé. Ah, mas aí tá dando muito trabalho. Então você tem um clipezinho desse tipo assim, ou coisa parecida, você pode adaptar, pegar uma caixinha, um pedacinho de plástico, uma tampa de plástico, fazer um corte nele e colocar o celular em cima. Eu já gravei desta forma, coloquei isso aqui, abri, coloquei em cima de uma mesa, ou em cima de livro, se eu quisesse que ficasse mais alto, e pronto. E, inclusive, eu posso dar uma inclinada nele para trás e para frente, para que ele fique na posição que eu quero. Não estou segurando na câmera, não vou fechar a parte da câmera, logicamente, então ela tá assim. Se eu tô com a câmera, né, vamos supor que essa parte está virada para mim, eu tô assim, eu não tô conseguindo ver nada. Então o que que você pode fazer? Pega um espelhinho, sei lá, desses pequenininhos, de loja de R$ 1,99 que muita gente tem em casa e nem lembra que tem, estojinho de maquiagem, muitos deles vêm com espelhinho. Inclina, abre esse espelho, coloca o celular ali na frente, você consegue ver a imagem refletida, mas você tá com tudo virado do lado certo para o aluno. Por quê? Porque quando você usa a câmera da frente, tudo que você está filmando fica invertido. Se você usa a câmera de trás, a imagem aparece correta. Então aí você consegue pegar um livro, uma revista, uma ilustração que você queira que o aluno veja e ele vai conseguir ver do lado certo, não virado do avesso. Ah, mas eu não tenho espelhinho para usar em casa ou que, né, que dê para tirar da parede. Sabe televisão, minha filha? Você vai colocar então o seu celular na frente da TV e a TV desligada vai dar o reflexo que você quer para você ter certeza que você está enquadrada nesse vídeo que você está fazendo. Ah, eu não tenho uma lousa para escrever o que eu quero para os alunos. Se você está usando a câmera certa, né, que é a de trás, você pode sim escrever numa folha de papel, como se você estivesse escrevendo na lousa, mas você vai escrever em tamanho normal e vai mostrar para o aluno, se ele for um aluno pequenininho que precise copiar alguma coisa. Você não precisa de muito recurso. Pega uma parede que não tenha muita coisa que chame a atenção do aluno, ou, não tem uma parede boa, tem uma cortininha melhorzinha, ou, sei lá, um lençol, um cobertor, um edredom, alguma coisa que você consiga deixar aberto atrás de você. Procura deixar uma área bem livre de qualquer coisa para que o seu aluno consiga só prestar atenção em você. Usa a câmera do lado contrário e pronto. Tá feito o que você precisa. Você não precisa de grandes coisas, você não precisa ficar editando muita coisa, só corta o comecinho e o finzinho para não ficar lá você com o dedão em cima da câmera tentando ligar e desligar e tá tudo bem. Você, professor, é um bom profissional, conseguia dar aula na escola, você vai conseguir se adaptar na internet também. Eu sei que é uma experiência nova, mas vai ser uma experiência muito boa para você. Sabe por quê? Porque no futuro você pode usar até esse recurso que você está aprendendo agora para dar aulas online para alunos particulares. Se você mora numa cidade grande, por exemplo, e não pode ficar se locomovendo a áreas muito distantes, mas é um professor requisitado, você pode oferecer a aula dessa forma. Você pode usar Skype, você pode usar o Google Docs, são gratuitos. Fazer essa ligação, né, com câmera e dar a sua aula normalmente para a pessoa. Então, olha aí, uma fonte nova de renda que você está aprendendo a utilizar agora.
Então, olha aí, exemplo de beating the odds. O professor consegue vencer as probabilidades negativas que muita gente está jogando aí na internet e ser muito bem sucedido, inclusive arranjando uma fontinha extra de renda. Ele até vai poder no futuro pensar em forma de criar cursos especializados num determinado ponto e vender pela internet, por que não? Então, professor, usa esse recurso como uma vantagem para você. E você, pai e mãe, que está fazendo piadinha, dizendo que o professor não é bom, que não está conseguindo reter o seu aluno, a concentração do aluno por 2, 3, 4 horas na frente da internet, agora você vê um pouquinho de como é a vida do professor. E você tem 1, 2 ou 3 filhos em casa e você, pai ou mãe, não está conseguindo segurá-lo quietinho em casa. Imagina o coitado do professor que tem 30, 35 na sala de aula e que longe dos pais viram demoninhos de vez em quando. Vocês não sabem, por isso que eu sempre digo, tinha que ter uma câmera em cada sala de aula para os pais saberem o que o filho faz na ausência deles. Então, vamos todo mundo aí colaborar. Pais e mães, ajudem o seu filho a manter o foco, porque também é tua responsabilidade. E professores, vamos lá, ao invés de reclamar que não tem recurso, que não consegue, que não sabe, que não foi feito para isso, pega um celular velho, não precisa ser iPhone não, qualquer celular hoje em dia que tenha câmera dá para fazer isso, e grava pequenos vídeos. Você pode criar um roteirinho para não esquecer, né? Você pode até fazer como um bullet point, né? Colocar só aquelas palavrinhas que lembram aquilo que você precisa falar, ou um exemplo específico que você quer dar. Tudo é um aprendizado, você não precisa ser mestre nesse exato momento, mas não custa você tentar um pouquinho também, né? Como eu disse, vai ser benéfico para você no futuro. Bom final de semana, não esqueçam de deixar um curtir aí nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e I see you next week. Bye!